E para quem vai passar o verão em Porto Alegre, um bar na Orla do Guaíba vai trazer diversas atrações musicais e gastronômicas. Gastronomia, entretenimento, cultura, tudo se reúne no Cais Embarcadero. O ponto turístico é em frente ao Guaíba, em Porto Alegre. Os gaúchos conhecem como um local de encontro e de lazer durante o dia. Mas, por aqui, o complexo vai até a meia-noite, com o melhor da música brasileira. Há um ano aqui no Cais Embarcadero, o CAUA garante a programação das noites de quinta a domingo. O bar tem atrações musicais para todos os gostos. E a agenda está cheia para o ano de 2026. É isso, como é que vai ser o verão, Gustavo? Gustavo Santos, que é sócio proprietário aqui do CAUA. Primeiramente, prazer receber vocês aqui. O verão, agenda cheia, lotada de belíssimas atrações para todos os gostos. Galera que curte MPB, pagode, samba, sertanejo. Todos os dias tem alguma coisa especial para alegrar a galera aqui dentro. Que demais! E sei que em dezembro estreou um espaço novo aqui. Então, nosso deck, na nossa área externa, veio para contemplar no verão assim, esse espaço que a galera gosta muito de ficar na rua ali também. Então, a gente tem mais esse espaço aí agora para a galera sentar ali, tomar um chopinho, tomar um drink, curtir o pôr do sol no ar livre, né? Demais, né? É o pôr do sol mais lindo do Brasil, segundo os gaúchos, né? Gustavo, eu sei que agora a gente está só se programando aí para o verão, mas acabou não abrindo no Réveillon CAUA. Qual é a programação para o ano que vem? Para o próximo Réveillon, tem uma outra ideia? Então, a gente tem alguns planos aí, né? Não posso falar ainda com certeza, mas a gente está estudando várias possibilidades aí para fazer um Réveillon bem legal pro pessoal. Que demais. De quinta a domingo, então, sei que a casa fica cheia. Qual é o público que vocês costumam receber aqui? Nosso público é 30, 35 mais. Essa é a maior faixa etária de pessoas que vêm até aqui. E o pessoal vem para comemorar aniversário, despedida de solteiro, evento corporativo. Para tudo que é evento, o pessoal vem comemorar aqui com a gente. Isso aí. E além das atrações musicais, como é o bar e a gastronomia de vocês? Então a gente tem o nosso bar, conta com todos os tipos de drinks, e a gastronomia a gente conta com parceiros aqui de dentro do Cais Embarcadero que atendem o nosso cliente final aqui, entregando para eles tudo que eles precisam, né? Comida, bebida e uma boa música a gente entrega. É isso aí. E o verão promete ser quente. O espaço aqui de vocês é climatizado. Sei também que tem agora o deck, para quem gosta aí de uma atração mais ao ar livre. E como vocês estão pensando? Sei que de quinta a domingo vocês acabam mesclando as atrações, isso? Exato, a gente tem o dia do pagode, do samba do pagode, tem o dia da brasilidades, né, que pega tudo que é tipo de música, MPB, tem o sertanejo, e todos os dias a gente tem um DJ que toca de tudo, para todos os gostos, ninguém fica de fora. Demais, né? O DJ não pode faltar, né? Por isso que a gente até tem o DJ Capu aí na Ubra TV. Quem sabe até ele não vem fazer uma participação. Sei que tem um colega nosso que tá sempre aqui no palco, isso? O Simon, né? O Bola, o grupo do Bola tá sempre aqui. Um forte abraço para ele. Sempre vem aqui, leva a galera lá nas alturas com aquela vibe que eles têm, só eles têm. E o Capu tá convidado também, pode vir. Gustavo, sei que você é quase um especialista em cais embarcadero, né? Queria também perguntar um pouquinho aí da sua história, como é que surgiu a ideia de abrir o CAUA? Então o CAUA, ele nasce, CAUA significa rio, inclusive, ele nasce pós-enchente, então vamos dizer que ele nasceu do rio, e a gente viu aí uma oportunidade de ter um bar com essa vista maravilhosa da usina do gasômetro, do pôr do sol, de frente para o Guaíba, que é um espaço que, digamos que não tem muitos, né, em Porto Alegre, e a gente viu essa oportunidade e abriu, graças a Deus, esse um ano que a gente está aqui, é só alegria, só sucesso. Que demais. E como é a relação de vocês aqui dentro? Porque existem diversos espaços, tem o CAUA aqui, entre os outros bares, e também tem muita gastronomia, tem áreas de lazer, tem o esporte. Como vocês acabam também se conversando aí, pensando para tornar o Cais Embarcadero cada vez melhor, enquanto comerciantes mesmo, enquanto empresários? Então, o Embarcadero é um complexo completo, né, digamos assim, com segurança, o pessoal vem, tem estacionamento, tudo que tu quiser tu vai encontrar aqui dentro. Então o pessoal vem passar o final de semana aí, faz milhares de coisas e no final ainda vem pra cá curtir um pouquinho no CAUA. Que demais. E tem aqui um espaço, então, na beira do Guaíba, o pessoal curte, pode vir tirar umas fotos. Qual é a rede social do CAUA para quem vir aqui nesse verão quiser marcar você? @CAUACais. É isso aí.
Que demais. É isso aí. Gustavo, a gente agradece muito a sua presença, né? Fica o convite aí para quem quiser passar o verão aqui em Porto Alegre, vier no final de semana, de quinta a domingo, o CAUA vai estar aberto. Importante dizer também, se o pessoal quiser fechar a casa para algum evento, consegue? Consegue sim, de segunda a quarta, que são os dias que a gente não abre ao público. Nossa casa está aberta para eventos corporativos, privados, casamentos, enfim, tudo que o pessoal precisar a gente entrega. Estamos no mês conhecido como Dezembro Verde, período de conscientização sobre o abandono de animais, que aumenta nesse período do ano. Para combater esse cenário, a OAB do Rio Grande do Sul promove uma campanha voltada à redução desses índices. Na hora de planejar a viagem e organizar as malas, o que não dá para deixar de lado é quem esteve com a gente o ano todo. As pessoas costumam ir para as férias, viajar e abandonar seus animais, infelizmente. Mesmo a gente tendo leis punitivas que visam já pena de reclusão para quem abandona os animais, mesmo assim, ano após ano, nós temos um crescente aumento nessa demanda, nessa crueldade que se chama abandono de animais. O abandono de pets costuma crescer durante as festas de fim de ano. Diminuir o número de animais deixados em ruas e rodovias motivou uma campanha da Ordem dos Advogados do Rio Grande do Sul, que alerta que os tutores de cães e gatos não podem deixar os animais para trás durante as viagens. Uma frente de trabalho é o compartilhamento em redes sociais de bastante material alusivo ao combate do abandono de animais. Tá? Uma outra frente de trabalho visa a divulgação desse projeto nas escolas. Então, a Ordem dos Advogados do Brasil, da Seccional do Rio Grande do Sul, tem um programa chamado OAB Vai à Escola. Nós criamos um material que visa trazer matérias sobre o abandono. Matéria legal, o que é o abandono, por que não é legal, né, abandonar animais, falando um pouco sobre os animais também, explicando que eles são sujeitos de direitos, que eles são seres sencientes. O abandono de animais é crime e tem penas que podem chegar até a 5 anos de prisão, multa e proibição da guarda do animal. Qualquer pessoa que desconfiar de maus tratos ou abandono e tiver provas pode fazer a denúncia. E nós temos uma ferramenta hoje muito importante, que é o Boletim de Ocorrência Online da Polícia Civil do Estado do Rio Grande do Sul. E, inclusive, esse é uma das matérias que é abordada no nosso material que está indo para as escolas. A facilidade da gente fazer uma denúncia online, sem sair da nossa casa. Claro que com responsabilidade, é claro, né? A gente precisa ter as provas, ter as filmagens, ter as fotografias, as testemunhas de que a pessoa, o acusado, abandonou aquele animal. A gente segue para um rápido intervalo e volta já. A educação tem o poder de transformar o futuro. E na rede de escolas da Ubra, esse poder ganha forma todos os dias. Aqui, seu filho aprende a descobrir o mundo com um ensino que vai além da sala de aula. Esporte, tecnologia, robótica e inglês fazem parte de uma formação completa, que desperta o prazer de aprender. E quando chega a fase das grandes escolhas, a Ubra continua ao lado dos adolescentes, ajudando a desenvolver uma mentalidade empreendedora e preparando para o Enem e os vestibulares. Na rede de escolas da Ubra, o aprendizado acontece em uma comunidade que valoriza o conhecimento, os valores humanos e a inovação. Acesse ubra.br/escolas e agende sua visita. Rede de Escolas da Ubra, formando pessoas para transformar o mundo. Estamos de volta. Todos os anos, a Ubra TV e a Rádio Mix recebem alguns dos artistas mais renomados do cenário musical. E a Maria Eduarda Rocha bateu um papo com uma dupla que já é de casa, Klaus e Vanessa. Eles falaram sobre carreira, família e novos projetos. Hoje é com eles que já são da casa, aqui da nossa Rádio Mix,
da nossa Ubra TV, Klaus e Vanessa. Vim aqui invadir, né, o camarim, depois de um show. Eu quero saber, né, aqui a gente está num evento resgatando a essência dos sabores do Rio Grande do Sul. Vocês vieram saber aí a essência musical, vieram trazer a essência da música do nosso estado. Quero saber um pouco desse momento da carreira de vocês. É muito legal, porque hoje a gente vê, assim, o quanto a gente fez parte dessa construção toda, inclusive gastronômica, né? Porque quando a gente fala de música, a gente fala de entretenimento, de eventos, e estão ali fora, sentados, tem muitos dos nossos amigos, muitos dos donos de bares onde a gente começou a cantar, lá no início da carreira. Então, assim, passa um filme na cabeça, mas foi bem especial. Foi bem especial. Você, Klaus, agora tá chegando o fim de ano, né? Quero saber como é que tá a agenda aí, lotada já? Então sabe que a gente tem notado que o ano, as comemorações de final de ano começam cada vez mais cedo, né? E para nós esse ano foi assim uma surpresa o jeito que a agenda encheu em novembro, né? Então não é mais aquela coisa de dizer, acho que está invertendo, mas graças a Deus não podemos reclamar. Isso que importa, né? E eu quero saber também, que eu sei que tem uma longa estrada na carreira, tanto no Rio Grande do Sul quanto no Brasil. O que mudou aí ao longo desses anos? O que vocês sentem que o Klaus e a Vanessa lá atrás tem de diferente do de agora? Ai, na verdade, é só a velhice mesmo. Só a ruga. Porque a paixão pela música é a mesma, a vontade de fazer acontecer é a mesma, a gente ainda sonha com cada trabalho, a gente ainda fica nervoso, dá frio na barriga cada vez que a gente se apresenta em algum lugar importante, sabe? Então, acho que o que mudou foi mesmo a experiência, assim, de muitas coisas que a gente viveu, das coisas lindas que a música trouxe na nossa vida, que é a nossa família, né? Eu e o Klaus, nós temos 2 filhos nesses 25 anos. Então, é isso, na verdade. Demais. E tem algum local que vocês gostem mais de tocar? De repente vocês gostam de ir mais lá pro litoral? Gostam mais de ficar por aqui ou não? Gostam de tudo, cada um do seu jeito? Vou dizer que é geral, assim, a gente, por onde a gente vai com a mesma vontade. Claro que um litoral no verão, um showzinho, às vezes um sunset na praia, é a nossa praia, né? Mas a gente gosta de qualquer show. Quer completar, Vanessa? A gente é uma banda solar, eu falo assim, a gente nasceu do verão, dos verões no litoral gaúcho. Então, tá meio marcado, assim, na marca Klaus e Vanessa, a praia, o verão. E aí, quando chega isso aí, fica muito borbulhante, assim, pra gente. A gente já fica assim, ai, meu Deus, o que vai acontecer no verão, nesse verão? E a gente tá cheio de projetos legais, então quero convidar todo mundo para acompanhar a gente nas redes, @Klaus e Vanessa, nosso Instagram. E por lá a gente divulga todas as datas, enfim, trabalhos novos. Maravilhosa. Só agradecer vocês, então, por mais uma participação e convidar, né, para estarem com a gente aí o quanto antes. Com certeza. Ubra Mix, parceiraços nossos, a gente tá sempre junto. Quero ir aí, em breve, no estúdio. A gente vai para um rápido intervalo e volta já. Conheça a UTEC, a School of Business da Ubra, um centro de ensino de alta performance que prepara você para o mercado do futuro. Na UTEC, você encontra cursos de jornalismo, gestão, tecnologia e marketing, todos com foco em inovação, prática e resultados reais. UTEC, o seu próximo passo rumo à excelência profissional. O ano foi desafiador para Grêmio e Inter. E para relembrar as dores e também alegrias de 2025, o Patrick Pozzobon e o Matheus Furtado fizeram uma retrospectiva da dupla Grenal. E chegou a hora de falar de esporte, retrospectiva de 2025. Como foi a dupla Grenal? O ano em que os dois terminam na Série A e não fazem um ano muito otimista para a torcida. Para falar comigo, quem está aqui é o Matheus Furtado. Seja bem-vindo, Matheus. Matheus, que é o produtor do Conexão Ubra, mas entende muito de futebol, né, Matheus? Saudade de falar de futebol, Patrick. Muito obrigado pelo convite, né? E é um ano aí que a gente espera que 2026 seja muito melhor que foi 2025, né? Um ano complicado para a dupla Grenal, para o Inter brigando contra o rebaixamento e um Grêmio, um ano que não conseguiu ser melhor que o 2024, que já foi ruim, né, Patrick? Então foi complicado para a dupla mesmo. Um Grêmio num marasmo. E a gente vai começar falando do Grêmio, tá? Vamos usar aqui na tela as metas orçamentárias do Grêmio em 2025. O que são essas metas, né? É o que o clube estipula, né, em questão orçamentária, porém,
é o que o clube também tem perspectiva dentro das competições, definidos ali a questão dos elencos. O Grêmio começou o ano no Campeonato Gaúcho com a projeção de título, uma Copa do Brasil com projeção de quartas de final, um Campeonato Brasileiro com G8 e uma Copa Sul-Americana a quartas de final. Matheus, como a gente pode ver aqui os xizinhos, nenhum desses planos, né, nenhuma dessas metas foram cumpridas pelo Grêmio. Acho que essa tela define muito bem, Patrick, como é que foi realmente o 2025 do Grêmio, né? Um ano onde o Grêmio fez um 2024 também muito aquém, né? Terminou quase ali brigando nas últimas rodadas contra o rebaixamento. E o 2025, Patrick, foi um ano onde o título gaúcho acabou indo para o rival, onde o time do Quinteiros deixou muito a desejar, né? Foi um Grêmio que já veio cambaleante do Renato Portaluppi, e agora a gente teve o Quinteiros assumindo no início do ano com uma perspectiva de mudança, né, de ruptura. O que acabou não acontecendo, o Grêmio foi muito mal, né? A gente falou daquele, a gente estava inclusive acompanhando a decisão do Campeonato Gaúcho, onde o Inter foi muito superior, o Inter que vinha embalado da temporada passada. Na própria Copa do Brasil, o Grêmio foi constrangedor, acho que essa é a palavra, né, Patrick? O Grêmio não conseguiu vencer um jogo, acabou empatando com o São Raimundo, Atlético. Então foi realmente uma competição onde o Grêmio é tão tradicional, o Grêmio acabou sendo realmente muito abaixo do esperado, mesmo um grupo ainda em formação, né? O Campeonato Brasileiro, o Grêmio também, né, figurou em alguns momentos ali na zona de baixo, né? Foi uma equipe que até em certos momentos ficou atrás do Internacional na tabela de classificação. O 9º lugar acabou sendo um saldo positivo, dadas as perspectivas do Grêmio dentro da competição. E também na Sul-Americana, aquela eliminação ali para o Alianza Lima também. O Grêmio pegou um grupo muito fraco, como foi o Inter em 2024. O Grêmio pegou um grupo fraco e não conseguiu ser superior aos adversários e acabou sendo eliminado com aquele gol do Barcos, né, dentro da arena. E a gente está falando de um Grêmio que 2024 não fez um bom ano. Foi um time que tomou mais de 50 gols. Tomou mais de 50 gols nessa temporada também, ao longo de toda a temporada, né? Mas ficou num marasmo. Essa é a verdade. O Grêmio cai para um CSA, teve a polêmica da arbitragem, mas cai para um Alianza Lima, jogando mal futebol. E não venceu o CSA. Né? E não venceu o CSA. Não venceu em nenhum jogo na Copa do Brasil. Mas o que irritou mais o torcedor gremista foi a questão da instabilidade do Grêmio, né? O Grêmio não conseguiu, com o Mano Menezes, encaixar uma sequência de jogos bons. O Mano veio para conseguir ali suprir aquela questão do Quinteiros, né? O Quinteiros não conseguiu fazer o Grêmio jogar, era um Grêmio que tinha muita dificuldade de encontrar o seu futebol, o Grêmio que não tinha nenhum padrão de jogo, e depois daquela goleada para o Mirassol de 4-1, foi a ruptura, né? O Quinteiros acabou saindo e veio o emergente Mano Menezes para tentar, pelo menos, manter o Grêmio numa perspectiva melhor. Manter o Grêmio, pelo menos, brigando contra aquelas posições abaixo. Lembrando que quando o Mano pegou o Grêmio já estava beirando o rebaixamento, então está uma situação mais de emergência. Isso a gente está falando da 4ª rodada apenas do Campeonato Brasileiro. Então já se viu, Patrick, já fez o diagnóstico naquele momento que se o Grêmio não mudasse, o Grêmio ia de fato brigar o campeonato inteiro contra o rebaixamento. Foi o que quase aconteceu. O Mano teve aquele tempo de trabalhar, teve a parada também do Super Mundial que deu uma ajudada, e o Grêmio, principalmente com a janela do meio do ano, que foi fundamental, o Grêmio conseguiu ser um time, pelo menos, mais coeso, principalmente numa figura que eu tenho que destacar, Patrick, que foi o Arthur. O Arthur, ele mudou o patamar do Grêmio, conseguiu botar um ritmo de time mais organizado, foi um jogador que conseguiu, naquele meio de campo, dar um pouco mais de consistência, todo mundo jogou mais com o Arthur no time, então foi fundamental. A janela do Grêmio, Patrick, foi muito importante. Muito importante, e o Grêmio chegou na 9ª colocação do Campeonato Brasileiro pelo lado contrário. A gente está falando de um Internacional que foi o contrário, totalmente o oposto do Grêmio. Nas metas orçamentárias do Inter em 2025, a gente pode ver que o Inter acabou cumprindo um pouco mais que o Grêmio. Conseguiu o título do Campeonato Gaúcho e chegou nas oitavas de final da Libertadores, perdeu para o bom time do Flamengo, porém, no campeonato, na Copa do Brasil, foi eliminado antes das quartas de final, nas oitavas para a equipe do Fluminense, e o Campeonato Brasileiro, ali sim, ligou um sinal de alerta, porque o Inter projetava um G6, projetava uma Libertadores com o elenco que tinha e acabou chegando na última rodada, se salvando num milagre que para muitos é a Batalha dos Aflitos Colorada.
o Inter permaneceu na Série A, mas o ano não foi bom. Não foi bom, né? A gente pega o último recorte do Inter na temporada, foi o Inter que lutou até o final, né, contra esse descenso, que seria horrível, né? O Inter, então, indo para o segundo rebaixamento, o Inter com o Abel Braga no final conseguiu se salvar, mas o Inter começou o ano muito bem, né? Por isso que a gente vem numa perspectiva, o torcedor colorado que nos acompanha, eu tenho certeza que ele veio com uma expectativa muito grande, porque o Inter, em 2024, mostrou futebol com o Roger Machado, né? E começou 2025 assim, fazendo um gauchão muito interessante, o time se encaixando. Claro que aquela coisa da régua era muito baixa, porque era campeonato gaúcho, mas mesmo assim o Inter conseguiu entregar e fez uma final muito boa contra o Grêmio do Quinteiros e foi muito superior ao Grêmio, né? A gente sabe que clássico é muito parelho, o Inter foi muito superior. Agora, no restante da temporada, principalmente depois do Super Mundial, Patrick, e eu acho que depois também do gauchão, eu acho que o Inter botou todas as suas energias, suas forças em tirar o octacampeonato do Grêmio, quando o Inter teve que, de fato, competir com times com mais qualidade, né, com mais poder também até aquisitivo, o Inter pecou bastante e foi o reflexo da temporada, né? O primeiro semestre muito bom e o segundo semestre muito abaixo. E o Inter conseguiu não repetir o que vinha repetindo, né? O Inter fazia o contrário, fazia um primeiro semestre muito ruim e fez um segundo semestre e fazia um segundo semestre muito bom. Esse ano foi o contrário, chegou na última rodada com chances de queda. A direção colorada está passando agora por um processo de reformulação, mas a gente também viu uma instabilidade no lado colorado. Se o Grêmio também foi instável e não encaixar uma sequência, o Inter foi instável de não passar confiança. E aí começou aquela questão do nervosismo no final do ano, né, Matheus? Começou o jogador a perna pesar um pouco mais, né? As coisas não estavam se encaixando. O Inter depois, com troca de treinador, principalmente depois do Clássico Grenal, né, com a saída do Roger, o Inter se perdeu, né, não conseguiu mais encaixar, não conseguiu ter nenhuma perspectiva de time. Quando o Ramon Dias assumiu o Inter vivia também nessa fase de emergência, alerta ligado, porque depois do Grenal, eu não lembro de uma partida boa do Inter, né? Ali a gente teve o Super Mundial, poucas partidas o Inter conseguiu performar, depois o Inter teve muita dificuldade, teve toda a questão da polêmica também com o Bernabé, a questão extracampo também prejudicou demais o Inter em 2025 e isso acabou refletindo dentro do campo, né? O Inter não conseguiu ser o mesmo, muito longe do Inter do primeiro semestre. Né? Brigas de vestiário, um clube que para muitos já era rebaixado na última rodada, e a gente vai ver aqui a tabela de classificação, só para a gente finalizar. Como é que terminou 2025 da dupla Grenal, tá? O Inter, então, na 16ª colocação e o Grêmio chegou a uma 9ª colocação, conseguiu uma vaga para a Sul-Americana. Esse vai ser o nosso papo de amanhã, inclusive a perspectiva da dupla Grenal, mas a maior vitória para o torcedor colorado é ter permanecido na Série A e o Grêmio ainda quase conseguiu uma pré-Libertadores. Exato. O campeonato do Grêmio também foi um campeonato de mais baixos do que altos, né? Eu acho que a dupla no geral, né, Patrick? Porque o Grêmio começou o campeonato muito mal, a gente ficou até na dúvida se seria o Grêmio de 2021, né? Porque o Grêmio em 2021 também começou muito mal e o Grêmio conseguia vitórias com Quinteiros que a gente não entendia o porquê, como tinha ganhado, né? Eu dou um exemplo da primeira rodada do Campeonato Brasileiro, onde o Grêmio vence o Galo e ninguém entende como o Grêmio venceu aquele jogo. Um gol duvidoso, né? E o próprio Volpi fazendo, assim, defesas absurdas, né? Um goleiro também com altos e baixos. Então é um Grêmio que vencia, mas não convencia. E no segundo semestre a gente viu um Grêmio principalmente focando nessa questão da janela, o Grêmio cresceu e por isso alcançou esse 9º lugar. Já o Inter a gente também tem essa questão do início positivo dentro do Campeonato Brasileiro também, e eu acho que depois do Super Mundial o Roger acabou perdendo a mão até do grupo, né? As coisas não acabaram acontecendo e foi o reflexo do Inter na fase final do campeonato. Sofreu demais e acabou em 16º colocado. E, Patrick, a gente vendo a temporada passada, né, como o Inter foi bem, terminou em 5º colocado, né, a diferença, né? E é os mesmos jogadores. É os mesmos jogadores. E esse é o papo para amanhã. O Grêmio tem uma Copa Sul-Americana, uma Copa Sul-Americana, uma Copa do Brasil, um Brasileirão, e o Internacional está naquele marasmo nesse ano. Não tem nenhuma competição internacional. Matheus... E um detalhe só para a gente fechar, se o Grêmio tivesse vencido o Fluminense, poderia pegar essa 8ª vaga ali. Exatamente. Então acabou não conseguindo, acabou perdendo jogos que não deveria perder e agora amargou o 9º lugar, mas dado a situação, a circunstância, conseguiu ainda a primeira posição, mas é pouco, né? É pouco para a dupla Grenal, Grêmio em 9º, Inter 16º. Isso é triste para o nosso futebol. Não atutou de preto, né? De luto. É. Luto pelo Internacional. Eu é branco de esperança. Esperança para 2026. Isso aí, que seja muito melhor. Então tá, volto com vocês. Vamos ver como é que vai ser a dupla Grenal em 2026, mas a retrospectiva de 2025 foi muito abaixo do esperado. Até lá.
Rio Grande Notícias de hoje fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia.